E aí, rapaziada, como vocês. Ah, negócio aqui no computador agora, pera, voltou. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um quadro do Economista de Bairro. Dessa vez, uma pequena aula que eu não dei para nenhum aluno, eu só quis montar para vocês, porque na quarta-feira fizemos um vídeo sobre a fisiocracia. Para quem não sabe, a fisiocracia foi o avô dos modelos macroeconômicos de hoje, o pai do liberalismo econômico clássico, e eu queria difundir uma ideia aqui entre vocês, que já tem vídeo aqui no canal no História Econômica, que é um específico sobre o liberalismo clássico e o outro sobre o neoliberalismo, onde eu abranjo mais minhas opiniões e tudo mais. Tentar deixar tudo aí num cardzinho. Aí hoje eu quis fazer um economista de bairro, onde eu meio que explico para vocês a diferença entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo. E sim, tem muitas diferenças. Se você veio buscando minha opinião, primeiramente, eu sou um liberalista clássico. Eu acho o neoliberalismo horrível, uma balela. Você, porventura, acha que os dois são a mesma coisa, você está cometendo um erro, show. Apesar de ter pontos, assim como, por exemplo, puxando para teologia, o pentecostalismo e o neopentecostalismo tem pontos que se convergem, porém são diferentes. Então, temos que deixar isso bem difundido. Eu não gosto do neoliberalismo, não gosto dos neoliberais, principalmente os neoliberais brasileiros. Eu acho tudo um bando de hipócrita. Sou muito mais liberal e me enfocas ao movimento liberal. E eu tenho que parar com isso daqui, rapaz. Esse áudio do desktop é uma bosta. Eu acho que agora fica melhor para vocês. Enfim, vou aqui já compartilhar minha tela. A câmera vai ficar aqui embaixo porque eu acho que foi a melhor posição que eu consegui encontrar para que não atrapalhe vocês, tá certo? Basicamente, só para eu dar um play aqui, como que dá um play? Aqui, liberalismo clássico versus o neoliberalismo. Aqui embaixo tem um negócio que eu escrevi, deixa eu pegar uma caneta, e é guerra silenciosa. É uma guerra silenciosa entre duas vertentes econômicas. Hoje, muito mais as pessoas são neoliberais do que liberais clássicas, dá para se dizer, mas eu ainda me considero um liberal clássico economicamente falando, tá certo? E lembrando, isso daqui tem diferença também. A gente fala isso daqui princípios econômicos, tem os princípios que aí convergem no conservadorismo e tudo mais. Você querer mesclar algo sobre esquerda e direita como se fosse uma linha reta assim, onde aqui está o neoliberalismo, aqui está o neoliberalismo e liberalismo, aqui está o anarcocapitalismo, aqui está o anarcossindicalismo, aqui o comunismo, aqui o socialismo. Isso daí é meio errado. Se você quiser medir realmente esquerda e direita, dá para se dizer que seria mais ou menos como um quadrado assim, um plano cartesiano com alguns quadrantes, onde aqui pode ser mais, não sei o quê. Engraçado que eu tô falando esquerda e direita, e eu tô colocando a direita na esquerda e a esquerda na direita. Acabei de perceber isso. Mas no geral seria como se fosse um quadrado assim com vários quadrantes. Não é uma linha reta tênue, mas tem vários modelos. E o centro que é uma bosta por completo e que fica no meio fio de tudo. Show? Só para a gente entender, eu sempre gosto de começar com um contexto histórico bem rápido. O liberalismo clássico e o neoliberalismo não são a mesma coisa e não são sinônimos. Quem fala que é um sinônimo, como eu coloquei aqui, ou é preguiçoso para não entender as obras, ou não entender todo o contexto histórico geral, ou é mal intencionado. Eu vou provar, se você acha que são a mesma coisa, eu vou provar nesse vídeo que não são. Então, eu vou dar uma acelerada a mais, porque isso aqui tem muito slide. Um contexto histórico bem rápido, o liberalismo clássico surgiu no século XVIII, lá com Adam Smith, com a sua primeira obra. Provavelmente, eu não sei informar, mas provavelmente teve outros pensadores, como a Fisiocracia, que foi um dos pais do liberalismo, uma das obras que inspirou o Adam Smith e tudo mais. Mas eu diria que o ápice foi do liberalismo foi com Adam Smith e John Locke, principalmente. E o liberalismo clássico surgiu basicamente nesse contexto do século XVIII, contexto com a mão invisível, com o livre mercado, com o Estado com algumas funções específicas e com a função de não atrapalha, fiote. Basicamente é isso. E foi bastante difundido no mundo durante o século XIX, principalmente.
E o liberalismo também, isso daqui é bem importante acentuar, porque o pessoal acha que o liberalismo é de direita. Logo, o liberalismo é cristão, entre aspas, porque tem os cristãos hoje em dia que falam que o cristianismo é de direita. Não, o cristianismo não cabe nisso daqui, porque o liberalismo surgiu justamente como um contraponto ao cristianismo, para você ter uma pequena noção, porque os liberais não acreditavam, depois de tudo aquilo que tinha acontecido na Idade Média, barra Idade das Trevas, não acreditavam tanto no cristianismo. Eles queriam ter a liberdade de fazer as coisas, de pensar, não eram conservadores. Aí o pessoal acha que ser liberal econômico é a mesma coisa que ser conservador. Não, são coisas diferentes. Show? Inclusive, na minha cadeira que eu paguei no meu terceiro período na faculdade, eu tive um professor de história, muito bom. Ele era doutor, um PhD em história, estava dando uma aula de economia. E um debate que ele fez comigo, ele me perguntou o que eu era. Eu respondi, economicamente falando, eu sou um liberalista clássico. Aí ele virou para mim e disse: Logo, se você é um liberalista clássico, aquele negócio de raciocínio lógico, você bota o, o pressuposição um, pressuposição 2, que é a conclusão, e vai. Logo, se você é um liberalista clássico, você não é um conservador cristão. Você não acredita no conservadorismo cristão, porque ele nasceu com um contraponto ao cristianismo e às ideias do cristianismo. Faz sentido essa lógica? Entre muitas aspas, porque eu digo que eu sou um liberalista clássico no meio econômico, mas eu sou um cristão conservador no meio social, no âmbito social. E apesar do liberalismo ter o âmbito social, que a gente vai ver aqui, não é o principal dele. Eu sou um econômico liberal. Enfim, já falei demais. O neoliberalismo surgiu lá no século XX, pós-crise com o liberalismo. A crise de 29 foi o principal e o surgimento do keynesianismo, de Keynes. Aí o neoliberalismo veio como um contraponto com isso, principalmente com a escola de Chicago, entre alguns outros autores que difundiram o neoliberalismo. Mais um pouquinho do contexto histórico, o liberalismo clássico surge contra o absolutismo e o mercantilismo. Se vocês viram o vídeo de quarta-feira sobre a fisiocracia surgiu contra o mercantilismo francês. O liberalismo surgiu basicamente contra isso também, porque queriam desengessar o Estado que dominava tudo. Eles queriam ter o livre mercado, o mercado se autorregula. Então ele surge contra o absolutismo da coroa, do Estado e tudo mais, e contra essa parte do mercantilismo. E o liberalismo sempre acreditou na defesa da liberdade individual e do mercado nascente. O mercado se autorregula. O mercado é esse termômetro social, entre muitas aspas. E que o neoliberalismo levou a 1000% isso. O neoliberalismo surge após a crise do capitalismo, em 1929, e foi uma resposta ao keynesianismo e ao Estado intervencionista. É engraçado, eu lembro claramente, eu, no terceiro ano do ensino médio, tendo uma história sobre a crise, uma aula de história sobre a crise de 29, a professora estava falando mal do Keynes, falando que foi um dos responsáveis para a criação desta praga chamada neoliberalismo. É cada doido. Eu lembro claramente da professora. Eu lembro até o nome da professora. Eu lembro da professora falando isso. É cada coisa, velho. Cada coisa, é cada coisa. Eu não concordo com todas as ideias de Keynes, mas falar que foi um dos responsáveis pelo neoliberalismo, me corrijam se eu tiver errado, mas eu acho isso daí uma podridão argumentativa e lógica. Basicamente, um, um lance contra reis, um lance contra o império, contra a coroa, contra o mercantilismo, e o outro contra um Estado já mais pesado, um Estado democrático de direito, entre muitas aspas. A visão sobre o Estado de ambos os tipos, tanto no liberalismo quanto no liberalismo. No liberalismo clássico, o Estado mínimo mais necessário. O Estado tem algumas funções, como justiça, defesa, contratos e a moeda, principalmente. Esse era o papel do Estado geral que o Adam Smith, principalmente, desenvolveu, que tinha três papéis do Estado. Que na real depois tem até um livro, O que Deve Ser Feito, do Hope, que é um libertário ou um anarcocapitalista, se você preferir,
que ele fala que, tipo, não precisa do Estado para isso, porque as próprias pessoas, em comum acordo, vão se autorregulando. O liberalismo não acredita nisso, acredita que o Estado é necessário para dar essa justiça. Engraçado, tá vermelho aqui, deixa eu ver se eu mudando a cor, vou deixar verde. Que a justiça, a defesa, contratos e moedas, o Estado ainda teria esse papel, mas o mercado iria meio que auxiliar isso daqui, entre muitas aspas. A minha opinião sobre o anarcocapitalismo não vou dar. Neoliberalismo agora. O Estado é visto como ineficiente por natureza. O Estado, segundo o neoliberalismo, só tem o papel de recolher impostos, ah, alimentar uma casta social. Isso daqui eu estou dando minhas palavras. Alimentar uma casta social política que só está mamando na teta das pessoas que produzem a verdadeira riqueza e é visto como ineficiente. Ele sempre vai buscar a privatização. O que que você acha que nos Estados Unidos, que é uma nação neoliberal completamente, não tem hospitais públicos? Não tem saúde pública, não tem isso, porque é a privatização, tudo é privado, as pessoas se regulam, o mercado se regula. E a redução radical do papel estatal. O neoliberalismo sempre pregou isso. Um resumo meio grosso aqui: o liberalismo tolera o Estado, o liberalismo. E o neoliberal desconfia até da sombra do Estado. Se o Estado fala um A, na verdade, se o Estado fala que 2 mais 2 é igual a 4, o neoliberal vai falar, e é mesmo, é? Tá certo isso daí, José? Aí o papel do mercado, que eu acho que é o principal, que a gente pode falar sobre liberalismo e o neoliberal. No liberalismo, o mercado é visto como um meio de prosperidade social. Ou seja, a gente, dentro do liberalismo, tem capacidade de prosperar socialmente com um mercado livre, onde a gente pode fazer negociações e trâmites a gente mesmo sem depender do Estado. A gente tem um livre mercado, é bem difundido essa ideia academicamente. Engraçado, eu mudei para cor verde e aqui embaixo é verde. E eles têm uma preocupação com equilíbrio e concorrência. No neoliberalismo, o mercado é como um regulador quase absoluto. O mercado regula tudo, tudo é mercado e tal. O mercado é esse Deus entre muitas aspas. Pelo amor de Deus, não sou herege, não me apedrejem. Eles têm confiança extrema no mecanismo de preço. Ou seja, tem confiança extrema na oferta e na demanda e nessa regulação, dá para se dizer, do próprio mercado. Papel do mercado. No clássico, o mercado organiza. No neoliberalismo, o mercado manda. Ou seja, aqui é basicamente a visão que eu tenho. O mercado organiza as coisas livremente, o mercado vai organizando. Tipo, o preço está muito alto, o preço está muito alto porque a demanda está não sei o quê. O mercado se organiza aqui. No neoliberalismo, o mercado basicamente manda em tudo e show, é isso e foi-se. A concepção de liberdade, aqui a gente já entra em âmbitos mais sociais. Você que cursa economia, principalmente, tem uma cadeirinha que a gente paga, eu acho que todos os cursos pagam essa cadeira no meu período, que é ciências sociais. A gente cursa ciências sociais por causa desses malandros. Brincadeira, brincadeira, eu gostei da cadeira de ciências sociais. Show? Uma concepção de liberdade dos dois. No liberalismo, a liberdade negativa, ou seja, não interferência. Basicamente o que eu prego, faz o que tu quiser, mané, mas não não desbigulhe o outro. Faz o que tu quiser, mas a partir do momento que desbigulhe o outro, tu tá errado. Foco no indivíduo e nos direitos naturais, ou seja, cada indivíduo tem os seus direitos e tudo mais. E no neoliberalismo, a liberdade é associada à competição. Indivíduo como um empreendedor de si mesmo. O neoliberalismo prega bastante isso de competição, meritocracia, não sei o que e tal. Basicamente, essa ideia surgiu daqui, desta praga do neoliberalismo. Algumas questões sociais que a gente tem no liberalismo, ele reconhece desigualdades como um problema moral, como um problema intrínseco do ser humano e que a gente deve ajudar, e admite a caridade, instituições e algum papel social que muitas vezes é o Estado que faz isso com alguns atos regulatórios. Por exemplo,
o que está sendo discutido bastante agora, que é o Vanegás, vou botar o VG, o Vanegás aqui no Brasil. Isso realmente é necessário e tal? Sim, tem pessoas que precisam disso realmente. Eu não estou defendendo isso daqui para mim é a maior compra de voto possível, mas tem pessoas que vão precisar disso. Tem pessoas que não vão ficar ricas, não vão ganhar um dinheiro bom porque a desigualdade realmente existe. Só que o problema do Brasil é que essa desigualdade, essa disparidade é muito grande, onde tem pessoas na extrema pobreza. E isso daqui é necessário em algum ponto, mas não para viver. As pessoas não precisam viver toda a vida com isso. Você faz isso, mas incentiva aquela pessoa, ajuda aquela pessoa para algum momento a sair dessa necessidade, dessa extrema pobreza, para ir para uma desigualdade mais equilibrada. Por exemplo, na Suíça, que tem uma certa desigualdade, mas normalmente as pessoas até mais pobres vivem melhor do que pessoas de classe média aqui no Brasil. Entende isso? A desigualdade é natural. Isso é uma ideia neoliberal. A desigualdade é algo natural. O problema real é a desigualdade que leva para a extrema pobreza, enquanto alguns estão mamando na teta do Estado e tal. Milhões e milhões e milhões, auxílio terno, auxílio não sei o quê. Essa desigualdade tem que ser combatida. E o Estado tem um papel até nisso, creio eu, e basicamente o liberalismo admite isso em algumas instituições de caridade. No neoliberalismo, a desigualdade é vista como um efeito natural do mercado. É tipo, te vira, a responsabilidade é total sua. Mas às vezes não, às vezes é o próprio sistema, não é a pessoa, às vezes é a própria oportunidade, velho. São muitas coisas, são várias questões sociais que a gente tem que debater sobre isso. Questão de políticas públicas, como o caso do Vanegás, o pé de meia que tem agora, o pé de meia que tem agora e tudo mais. Isso daqui, na minha opinião, é tudo compra de voto, show? Mas tem uma parte que é necessária. Porém, os políticos aqui usam como populismo barato e compra de voto. O liberalismo clássico vê as políticas públicas com cautela, mas não demonizam completamente, veem que são necessários em alguns pontos, ou para segurança, ou para dar dignidade para algumas famílias, que é muito necessário. Sabe um negócio que me deixou perplexo sobre isso? Foi uma pessoa que estava morando. Eu não vi isso pessoalmente, mas um amigo meu que eu confio minha vida nele me falou. Teve uma pessoa, uma mulher, um homem e o filhinho deles que tinham perdido o Bolsa Família e estavam morando em situação de rua. De rua. Vocês entendem um negócio desse? Porque perderam o Bolsa Família. Essas pessoas não tinham nem como se organizar. E graças a Deus, graças ao bom Deus, eles conseguiram o auxílio de volta. Conseguiram esse auxílio de volta, estão já conseguindo ir para uma casa para sair dessa situação de calamidade da rua, graças ao Bolsa Família. E estão buscando sair dessa situação de depender 100% do Bolsa Família. Entendeu isso? Às vezes essas políticas públicas são necessárias, bicho. O neoliberalismo é hostilidade explícita a políticas redistributivas. Para eles é te vira aí, mané. E corte de gastos sociais é uma prioridade, ou seja, eles veem esse corte de gastos como uma prioridade. A relação com a democracia. O liberalismo é liberdade política como valor central e a defesa do constitucionalismo. Ou seja, eles veem bastante essa liberdade política. Ai, te vira, vai pra lá, te vira. Tu tem liberdade, tô nem aí, mané. Basicamente é isso. No neoliberalismo, a democracia é subordinada ao mercado, o mercado é sempre o pilar central do neoliberalismo. Se a democracia atrapalha o mercado, o problema é a democracia. Ou seja, se tem um político que é contra o livre mercado, que é contra o mercado, e foi eleito, a democracia atrapalhou o mercado, criou um problema, ou seja, o problema é a democracia. Um pouquinho da base teórica no liberalismo. Eu vou deixar esses livros todos aí na descrição, menos esse daqui. Eu vou deixar o PDF em inglês. Eu li só alguns trechos desse livro daqui do David Hillman, que é o Escritos de Economia, alguma coisa. Uma dica para você. Eu não encontrei em português. Eu não encontrei. Se você encontrar, me avisa. Mas uma dica para você ler livros em inglês. Eu só li alguns trechos, não li tudo.
tira um print, que isso daqui num site que tem, não tem como você copiar. Mas tira um print, joga no chat GPT e vai na fé, se você não sabe ler inglês. Pelo menos você tá aprendendo alguma coisa, pelo menos isso. Bota um prompt lá, traduza palavra por palavra, não sei o que, aí fica até melhor. Mas algumas obras clássicas que temos aqui em português que eu encontrei. Riqueza das Nações de Adam Smith, tem vários livros. Vou tentar deixar todos aí na descrição. Esse daqui, principalmente, que eu acho que é mais um compilado de tudo, se eu li certo na Amazon. É simplesmente o pai do liberalismo, assim como John Locke. É um livro que eu li muito, não tenho ele fisicamente, li... Na minha faculdade tem a biblioteca virtual, aí a gente tem esse livro nessa biblioteca virtual. Eu li simplesmente fantástico, A Riqueza das Nações de Adam Smith, ideias como A Mão Invisível, o livre mercado, o mercado autorregulador, sai daí da Riqueza das Nações, é simplesmente fantástico. Eu fiquei até com vontade de comprar, que tá em promoção, tá 60 e pouco. Provavelmente mês que vem, em março, eu vou comprar esse livro. Aí, outro autor que a gente tem, eu não coloquei nenhuma obra dele aqui por um simples motivo. Me julguem, mas eu nunca li nenhuma obra, nem trechos de John Locke. Posso dizer que o máximo de livro que eu li foi esse livro daqui, O Essencial de John Locke, que ele bota alguns fundamentos do liberalismo clássico. Então, eu vou recomendar esse daqui porque foi o que eu li, foi um livro que eu vi. Bem curtinho, 112 páginas, você pode ver aqui. Eu vou deixar aí na descrição também. Todos esses livros daqui, esses dois, vão estar na descrição. Esse daqui eu vou tentar deixar o site que eu peguei para ler em inglês. O site lá você vai passando as páginas, é bem tranquilo. Show? Aí se você não souber ler inglês, é o Windows S, tá ligado? Para tirar o print, joga no chat GPT, chat, ou no Gemini, traduza palavra por palavra desse livro. E vai. É chato, é ruim, mas a maior parte dos melhores escritos acadêmicos econômicos tá em inglês. No neoliberalismo, eu acho que o único livro que eu tenho probabilidade para recomendar para vocês e que eu li foi esse daqui, O Capitalismo e a Liberdade. Em livro físico é cento e pouquinho. Vou deixar aí na descrição também, do Friedman, Milton Friedman. É bem recente, entre muitas aspas, esse livro, mas explica um pouquinho da ideia do neoliberalismo e dessa liberdade que ele prega. Show? Tem muitos outros autores, principalmente da escola de Chicago, que são neoliberais que eu podia ter recomendado, mas eu nunca li, bicho. Eu nunca vi nada sobre. É claro, a gente lê alguns artigos, vê algumas coisas, mas eu nunca peguei para ler um livro. Eu tenho até que melhorar isso na minha cabeça. Eu preciso ler mais sobre o neoliberalismo. Eu acho que eu já sei de tudo, mas no final, como diria Sócrates, no fim eu não sei de nada. Só sei que nada sei. Mas esse daqui eu posso recomendar com total clareza e vai estar aí na descrição também, show? Um pouco da visão do ser humano, das duas visões, tanto liberal quanto neoliberal. No liberalismo, o indivíduo é racional, moral e social, economia inserida na ética, ou seja, ele tem bastante essa preocupação com a moral, com a parte social e com a ética humana, e a economia está inserida nesse meio humano. No neoliberalismo, o indivíduo é visto como um agente econômico puro, ou seja, o indivíduo vive para o mercado, vive para a economia, e tudo vira custo, risco ou investimento. Há algumas críticas comuns aos dois movimentos. Ao liberalismo, muitas críticas que aparecem à sua ingenuidade histórica de acreditar ainda que o Estado tenha a salvação, entre aspas, e tudo mais, e subestima alguns conflitos sociais. Aqui eu acho paia essas críticas, mas aqui eu acho até válidas. Ele subestima alguns conflitos realmente sociais e acha que a teoria pode resolver muitas vezes no liberalismo. E no fim não resolveu. A crise de 29 é um exemplo disso. No neoliberalismo, pode-se dizer que a maior vitória deles foi com a queda do muro da do muro de Berlim, a queda da União Soviética. As maiores críticas que temos a esse movimento é o aumento da desigualdade. No geral, eu não acho a desigualdade um problema. O ser humano, no geral, é desigual. Mas o problema é quando essa desigualdade leva pessoas à extrema pobreza, como pode acontecer muitas vezes. Aí, o aumento da desigualdade, a fragilização do Estado e do tecido social, e não ter essa preocupação com as pessoas.
Uma opinião, uma frase minha, que eu falei até em algum vídeo e virou um mantra para minha vida, é uma coisa é defender o mercado, outra é transformar ele em religião. A gente pode defender modelos econômicos, defender partes sociais, econômicas e tudo mais, mas transformar esse modelo econômico em uma religião que tá tudo certo, aí já é meio paia. É algo ruim, tá ligado? Uma conclusão. Bem, eu tirei essa conclusão aqui do chat GPT. Eu joguei no chat GPT, eu falei, faça uma conclusão só para encerrar o vídeo. Aí ele botou, liberalismo clássico é igual liberdade mais limites institucionais. E o neoliberalismo é um mercado acima de tudo. E acabamos aqui. Show de bola. Deixa eu voltar aqui para essa tela. Basicamente, essa foi a aula da diferença do neoliberalismo para o liberalismo clássico. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Vá assistir o vídeo isolado sobre o neoliberalismo. Também tem um vídeo isolado sobre o liberalismo clássico, onde eu dou mais a minha opinião. Apesar que esse vídeo está repleto de opiniões minhas. Veja a playlist também do História Econômica que eu recomendo e os outros vídeos do Economista de Bairro que para março, para o início, final de março, vai voltar com mais frequência. Show? Esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo bem grande para você. Falou, fui e tchau.